Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria podermos estar aqui mais este domingo e podermos adorar e glorificar o nome de Jesus. Tem um aviso especial para as crianças, que chegou o momento de irem para a salinha. Então as crianças que estão na live ou estão por aqui, por favor, que se direcionem para a sala. Queridos irmãos, tivemos um final de semana extraordinário. Ontem participamos de um culto fantástico ali na casa do evangelista Andrés. Um culto lindo. Estava ali os irmãos hispanos e foi uma reunião fantástica. Nosso pastor e também a pastora Damares ali estavam e foi uma noite espetacular. E quero convidar você para o próximo sábado. Vai haver culto. E um dos nossos visitantes ali pediu culto na casa dele. Está tocado pela palavra de Deus. E seria bom você participar disso também. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar você, por gentileza, se colocar de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Enquanto você localiza Amós capítulo 4, dos versos 1 ao 13, eu gostaria de reforçar aí o convite para você estar na nossa escola Expandir. Realmente, terça-feira foi uma noite fantástica. Eu sei que você estava vivendo aquele momento especial, não é, do Dia dos Namorados e também da amizade. Mas é bom você se enamorar também da palavra de Deus. Venha estudar a palavra de Deus. Vivemos momentos especiais. Eu tenho certeza que na próxima terça não será diferente. Leamos a palavra do Senhor. Capítulo 4 de Amós, do verso 1 ao verso de número 13. É uma leitura extensa, mas vai dar sentido àquilo que Deus colocou no meu coração dentro desse tema que nós estamos seguindo. Prepara-te, Jesus vem. Assim está escrito: ouvi estas palavras, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis a seus senhores: dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e a vossos descendentes com anzóis de pesca. E saireis pelas brechas, uma após outra, e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazeis os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E ofereceis sacrifícios de louvor do que é levedado. E apregoais sacrifícios voluntários, e publicai-os. Porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Jeová. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa, e fiz chover sobre a cidade, e sobre outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu, se secou. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não se converteram a mim, disse o Senhor. Feri-vos com queimaduras e com ferrugem. A multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras foi comida pela locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei à espada, e os vossos cavalos
deixei levar presos, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e a vós fosse como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento. O que o faz de manhã é trevas e pisa os altos da terra. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Quantos confirmam esta palavra e podem dizer amém? Deus abençoe e podeis tomar assento. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu estava meditando sobre esta passagem e o Senhor me trouxe também uma reflexão que existe lá em Mateus, no capítulo de número 24, eu não vou ler, e os versos 3 ao 13, o Senhor fala de um tempo em que os princípios de dores estariam sendo vivenciados dentro da nação de Israel. Essas duas leituras, a de Amós e de Mateus capítulo 24, elas se referem exclusivamente a Israel. Mas nós podemos trazê-la para os nossos dias e trazer também para a aplicação das nossas vidas. Jesus está explicando aos seus discípulos quais seriam os sinais da sua vinda. Jesus estava falando sobre acontecimentos que estariam acontecendo. Verdades que também se aplicam plenamente a cada um de nós, ao tempo em que nós estamos vivendo. E se você perguntar quem era Amós, Amós é um homem que não tinha vocação profética, ele não era dos filhos dos profetas, ele não estudou na escola profética, ele era um trabalhador comum, um criador de gado. Ele, além disso, ele plantava figos bravos, que era chamado de sicômoros, e isto era o que a sua família fazia. Mas um dia o Espírito de Deus visitou Amós ali no pasto, no meio do trabalho, e o arrancou de lá com uma mensagem forte, com uma mensagem muito séria para o povo de Israel. Amós, na verdade, significa um carregador de fardo. E essa mensagem profética de Amós é uma mensagem forte, uma mensagem pesada, uma mensagem dura. E você vai entender por que Deus levanta Amós, que não é do meio, que não é daquele círculo onde as pessoas tinham a sua vida comum, próximo ao templo, próximo aos sacerdotes. Era necessário alguém que viesse de fora para poder trazer uma mensagem tão forte. Ele profetiza nos tempos do rei Uzias, que era rei lá em Jerusalém, mas no seu lugar de profeta, ele estava profetizando em Samaria, nos dias de Jeroboão. E esse tempo, a nação de Israel estava vivendo uma catástrofe espiritual. Eles estavam vivendo um estágio espiritual muito além daquilo, ou muito aquém daquilo que Deus esperava que Israel vivesse. A minha pergunta é: por que um Deus de graça e de misericórdia, um Deus que propõe coisas extraordinárias, que cria um povo a partir de um propósito, ele não encontrou uma nação e falou: a partir de hoje eu quero ser o Deus de vocês? Não, ele criou uma nação, ele começou um projeto, é um povo seu, exclusivo, especial. Ele criou essa gente e ele disse: eu quero que vocês sejam uma referência para as demais nações. Eu quero que quando as pessoas olhem para Israel, veja Deus sobre a terra. E ele vê essa nação que ele escolhe se desencaminhar de uma forma tão assustadora. E esse Deus que planejou as coisas de maneira tão perfeita, tão maravilhosa, ele tem que tomar atitudes com relação a esse povo.
Eu estava vindo do culto ontem e vinha conversando com 2 amigos mexicanos que foi o que consegui levar para que pudesse estar no culto. E eu estava comentando dentro do carro, estava dizendo: vocês viram o semáforo ali? Aquele semáforo, ele não é agressivo. O semáforo, ele não é maldoso. Ele é apenas um sinal que ele estava dizendo: não passe, porque se você passar haverá consequências para você. Ele não é mau. E uma vez que eu não ultrapasso, quando ele está dizendo para eu não ultrapassar, não existe absolutamente nada. E inclusive a lei e a justiça estará do meu lado, me ajudando e me protegendo. Mas o mesmo semáforo que está dizendo que a lei e a justiça vai estar do meu lado se eu não cruzar, ele também está dizendo: se você cruzar quando não deverá passar, enquanto essa luz estiver vermelha, a mesma lei e a mesma justiça que vai te proteger o tempo todo, ela virá com toda a força contra você. O mesmo Deus que ama, o mesmo Deus que pensa coisas boas para nós, o mesmo Deus que planeja nos arrancar de uma situação de condenados eternos para salvos por toda a eternidade, é o mesmo Deus que diz: se você cruzar essa linha, se você passar desse limite, eu mesmo tenho que usar de rigor com você. Eu me lembro quando os meus meninos eram pequenos, eu colocava o cinto lá na parede do quarto de pendurado e falava para eles assim: esse cinto não é mau e nem eu sou. É vocês que gostam de apanhar. Porque se vocês quiserem apanhar, façam uma coisa que não deve, e então o cinto vai descer. É bem simples assim. Deus, ele faz a mesma coisa, ele dá todas as opções. E na verdade o que eu vou pregar aqui hoje fala muito mais da misericórdia de Deus do que do juízo e do castigo de Deus. Deus coloca todas as opções, ele dá toda a cartilha, ele dá toda a trajetória. E ele olha para a gente e fala: eu sei que vocês não vão conseguir, eu vou dar um manual para vocês observarem. E ainda se vocês não conseguirem ler todas as letras, eu vou dar o meu espírito para orientar vocês em todo o caminho de vocês. Com uma condição: se vocês não ouvirem o meu espírito, não lerem o manual e não andarem pelo meu caminho, eu sou obrigado a tratar com rigor com vocês. É assim que Deus trata. Então hoje eu quero falar das oportunidades que Deus dá. Nos versos 6, 8, 9 e ainda creio que no verso de número 10, a palavra do Senhor diz que todas as vezes que Deus usou um meio para falar com o povo, ele disse: ainda assim, contudo, depois de tudo isso, vocês ainda não se converteram a mim. É o próprio Deus que está dizendo. E aí ele começa o texto dizendo assim, capítulo 4 e o verso 1: ouvi esta palavra, vós vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis a seus senhores: dai cá e bebamos. Esse texto se refere especificamente às mulheres de Israel. As mulheres de Israel estavam vivendo um estilo de vida de opulência, um estilo de vida abastada. Elas não estavam preocupadas em viver uma vida simples, uma vida comum. Elas queriam viver em alto nível. E por causa de quererem viver em alto níveis, elas estimulavam seus maridos a explorarem os pobres e os oprimidos. Elas possuíam bens, possuíam propriedades e precisavam do serviço de outras pessoas, e elas oprimiam as pessoas que trabalhavam. Elas tomavam a força, elas queriam a todo custo viver uma vida tranquila. Não importa se outras pessoas fossem defraudadas, não importava se outras pessoas vivessem sofrendo,
Elas estavam dizendo: se eu estou comendo, ótimo. Se eu estou bebendo, maravilha. Se eu estou me vestindo bem, está perfeito. Eu faço qualquer coisa, não importa se eu vou ferir, se eu vou defraudar ou se eu vou oprimir alguém, desde que esteja bem, para mim está ótimo. E Deus olhou para elas e disse: vocês são como vacas de Bazã. Vocês estão nos melhores pastos. Vocês querem comer do melhor. Vocês querem desfrutar uma vida de regalia. Não importa o quanto isso custa para a vida de outras pessoas. Não importa. Mas eu não estou satisfeito com isso. Deus estava querendo dizer: eu não estou satisfeito com isso. E o texto continua dizendo, no verso de número 2: jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão por vir sobre vós. Ele estava falando para aquelas mulheres. Eu não estou pregando contra as mulheres, mas eu tenho que dar um recado para muitas mulheres. Existem muitas mulheres que transformam a ideia de ter o poder de influenciar os seus esposos para coisas boas e os influenciam para coisas que vão trazer prejuízo para a sua família e para as bênçãos que Deus está projetando para o seu próprio lar. É uma ganância, uma vontade, um desespero que acabam comprometendo a bênção de Deus dentro da casa. E Deus está dizendo: eu estou jurando. E para Deus dizer: eu estou jurando, Ele está dizendo: gente, eu estou decidido e eu vou fazer esse negócio mesmo e ninguém vai me impedir. E aí olha só o que Ele está dizendo para essas pessoas. Está chegando o dia que eu vou mandar um anzol e eu vou colocar o anzol no nariz de vocês. E vocês pensam que porque tem tudo, que podem ir, que pode fazer o que quer, vocês vão conseguir se livrar. Mas eu vou colocar o anzol lá e vou trazer assim, e eu vou puxar, e você vai ter que vir aqui na minha frente dar explicações. Por que você sempre quis viver desse jeito? Deus está jurando pela sua própria essência, pela sua santidade. Deus está dizendo lá no seu íntimo: é impossível, eu não posso aceitar isto. Deus estava preocupado. O que Ele queria dizer é: se eu estou falando isto, eu vou fazer mesmo. Haverá um tempo de anzóis e não há como fugir. Porque tem pessoas que pensam que porque muda de lugar, porque muda de igreja, porque muda de ambiente, eles acham que eles estão fugindo de Deus e pode viver regaladamente. Fique tranquilo, Deus, Ele tem o controle. Deus, Ele é tão precioso, porque quando você foge dEle, você sai daqui, deixou Ele aqui. E quando você passou por Ele no meio do caminho, e aonde você chega, Ele já está lá esperando. E aonde Ele estiver, Ele vai tratar, porque Ele é que tem o controle sobre todas as coisas. Haverá um tempo em que vamos conversar. Deus está dizendo sobre essa conduta que você está vivendo. Vamos para o verso de número 4. E ele diz o seguinte: vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Deus estava tão indignado com Israel, que ele olha tudo o que acontecia em Israel. Ele vê o que está acontecendo lá no local de trabalho das pessoas. Ele está lá na casa de cada família. Mas ele vê também quando o povo está vindo para Betel. Betel é a casa de Deus. Gilgal era uma outra congregação forte que tinha, porque estava lá em Samaria. Eram 2 pontos de cultos grandes que se moviam dentro da nação de Israel. E talvez alguém pense assim: mas eu estou na igreja todos os dias.
Eu estou servindo a Deus religiosamente. Eu vou em todas as reuniões, eu não perco uma. E hoje não existe mais aquele costume de antigamente, não é? Não é muito antigo porque eu não sou muito antigo, mas quando eu era mais novo um pouquinho, tinha uma placa assim, um cartaz nas secretarias da igreja no dia do culto de ceia. No culto de ceia só entrava membro. O membro chegava, mostrava a carteirinha de membro, passava pela secretaria e já deixava ali o seu dízimo. Nem visitante podia trazer. Pessoas não evangélicas não entravam no culto de ceia. Era só para membros. Era rígido aquele negócio. Eu penso que nessa época lá em Israel também tinha aquela listona grande assim, e ele olhava e falava: uau, fulano dá dízimo de 3 em 3 dias, fiel até o tutano. E ele ficava olhando aquilo. O povo vinha para a igreja. Ele diz: só que tem um problema. Todas as vezes que vocês vêm para Betel, vocês vêm para transgredir. Vocês não vêm de fato para me cultuar, vocês vêm para transgredir. E quando vocês vão para Gilgal, é pior ainda, vocês multiplicam ainda mais as vossas transgressões. É algo que me incomoda. Quem se lembra das 10 virgens? As 10 virgens, elas eram, assim, analisando de um modo geral, eram iguais. Não havia nenhuma diferença nelas. Eu creio que a roupa delas, a vestimenta delas, tudo foi feita no mesmo ateliê. Eles fizeram lá a mesma costureira, costurou tudo igual, tudo direitinho. O único problema é que 5 delas eram loucas e 5 eram prudentes. De fora ninguém via nada, o problema era por dentro. Todo mundo viu elas com lamparinas nas mãos, Bíblia e harpa, bem vestido, tudo arrumado. O problema era o conteúdo. Não tinha conteúdo. E é por isso que quando o noivo chegou, e ele vai chegar, 5 delas não participaram da festa. E o Senhor está dizendo para elas: olha, vocês estão oferecendo um culto cheio de transgressão. Vocês estão oferecendo um culto contaminado. A cada 3 dias vocês me trazem dízimos e vocês fazem tudo certo. Uma vida ativa envolvida em tudo. Com um único detalhe: tudo que vocês fazem para mim é algo contaminado. E eu provo isso. A palavra do Senhor diz no verso 5: vocês me oferecem sacrifícios de louvor do que é levedado. Tem mistura quando vocês cantam, quando vocês adoram. E olha que lá tinha de tudo. Só nos dias de Davi havia pelo menos 30.000 cantores. Só nos dias de Davi havia 30.000 cantores que cantavam. Mas Deus, quando ouvia aquele povo cantando assim, não dá para suportar esse negócio. Eles cantam, mas tem coisas contaminadas. Eles trazem o que é levedado e oferecem para mim. É o tipo de pessoa que na frente das pessoas levanta a mão, pula e fazem um monte de coisa. Mas lá fora eles estão escutando outra coisa, eles estão cantando outra coisa, eles estão ouvindo outra coisa. E a mesma boca que me louva está prestando culto aos deuses, está fazendo outro tipo de adoração lá. E quando eles chegam aqui, eles pensam que estão me agradando. O povo até acha que está bonito, mas quando eu vejo, eu falo: eu te conheço, você não está me adorando, eu sei o que você está fazendo aí. A fonte estava contaminada. No templo, seus louvores apresentavam mensagens ao Deus Todo-Poderoso, mas em outros ambientes, às vezes nem gostavam de ser chamados de servos de Deus. O que isso tem a ver com a misericórdia? Aguente um pouquinho aí, nós vamos chegar lá. E é interessante, tão interessante, que parece que nós estamos no mesmo tempo. Olha só o que o verso diz.
Verso 5. Ofereceis sacrifícios de louvores do que é levedado, e apregoais sacrifícios voluntários, e publicai-os. E ainda sai publicando. Veja o que nós estamos fazendo. Olha como está o nosso culto, olha como está o nosso ambiente. Eles divulgavam e publicavam e queriam influenciar outras pessoas a virem para o seu lugar para fazer o mesmo tipo de culto que Jesus olhou para a mulher samaritana e disse: ah, mulher, chegou a hora e agora é que os verdadeiros adoradores, eles são diferentes, eles não são desse jeito não, eles não oferecem nada misturado. O verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. Você canta aqui, o louvor chega lá, você geme aqui, ele bate no coração de Deus lá, você cultua aqui e Deus se alegra lá. Quando o verdadeiro adorador adora a Deus, o céu treme, o céu se movimenta e Deus se alegra. E a bênção de Deus de verdade é derramada sobre a igreja. Que coisa tremenda. O pior de tudo, ainda no verso 5, ele está dizendo: vocês publicam, e não é porque alguém obriga vocês a fazer isso não. Vocês fazem isso porque vocês gostam. Está escrito aí. Porque disto gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Jeová. Vocês gostam do que está fazendo, está certo. Você sabe que uma das coisas mais complicadas que aconteceu no Jardim do Éden foi exatamente o casal, principalmente sob a influência da serpente, foram eles acreditarem que eles seriam de fato iguais a Deus. Eles pensavam que iam ser iguais a Deus, ia dar entendimento, conhecimento. Uau, vamos ser igualzinhos a Deus. Então, quando o homem pensa que é igual a Deus, eles oferecem qualquer coisa achando que Deus é como eles, que vai aceitar do jeito que eles aceitam. Aí oferece de qualquer jeito e pensa que Deus está feliz com isso. Você sabe que o nosso estado emocional, se você escuta uma música, se você escuta uma poesia, se você olha um lugar bonito, você não sabe de onde aparece, dá um nó assim no peito, a garganta fica, não é? Engasgada, e de repente você está chorando, você nem sabe por que está chorando. Aí você mentaliza e põe aquela imagem, põe aquela música, põe aquele lugar, põe aquelas palavras como uma referência. E fala: toda vez que eu escuto isso eu me emociono. Tem gente que se emociona de ver Deus de fato visitando outras pessoas. Ele não está sentindo nada, mas ele se emociona de ver outros sentindo. E como rir é igual coçar. Você começa a rir, daqui a pouco tem muita gente rindo. Da mesma sorte, é igual chorar. Alguém começa a chorar, você não sabe, daqui a pouco você está chorando. E a mesma coisa é se emocionar. Você vê uma pessoa sofrendo, daqui a pouco você está consternado. E esse sentimento, Deus estava dizendo: eu sei separar entre uma apresentação e entre um culto de verdade. Eu consigo. Mas vamos ver aqui, no verso de número 6, olha o que o Senhor fala: por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Que coisa tremenda. Deus sempre dá uma orientação, dá um aviso antes do juízo. No capítulo 3, e o verso de número 7, aqui de Amós mesmo, diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus nunca vai mandar nada de surpresa para ninguém. Ele sempre vai avisar. E deixa eu te falar uma coisa. Você se lembra dos textos do capítulo 6, 7 de Gênesis, que a Bíblia diz que Noé pregou, sabe quantos dias? Noé pregou 120 anos.
120 anos, olha, vai vir o dilúvio, olha, Deus vai matar todo mundo, olha, Deus vai fazer 120 anos. Sabe quantos irmãos ouviram aquela mensagem? Só ele, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras, só. E eu vou te falar um negócio, e lá no meio ainda entrou o cão. No meio da congregação ainda tinha um torto. 120 anos. A pergunta é, você está ouvindo que Jesus vai voltar desde quando? Não, quem sabe que Jesus vai voltar? Eu sei que ele vai voltar. Ele vai voltar. Por isso o tema, coloca aqui para nós aqui, por favor, o tema. Quem pode dizer aqui comigo bem forte? Prepara-te. Então olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta, você está preparado? Essa notícia não começou ontem, essa mensagem não começou no mês que nós estamos, não. Essa mensagem começou lá no Jardim do Éden, quando havia um casal, quando havia só Deus e o casal. Deus já estava dizendo, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente e vai conquistar a vitória para o seu povo para sempre. A Bíblia diz que o cordeiro foi imolado muito antes da fundação do mundo, antes do mundo existir, da terra existir, de pessoas existir. Deus já havia estabelecido, eu quero um povo e o meu filho vai morrer por eles, e o povo que crer nele e esperar a vinda dele vai morar conosco por toda a eternidade. Essa mensagem é antiga. Deus sempre dá orientação, Deus avisa. E por que Deus avisa? Porque Deus é misericordioso. É porque Ele não quer destruir a gente. É porque Ele não quer que a gente vá para a condenação. É porque de fato Ele quer que a gente vá com Ele. A igreja que rejeita a profecia de aviso, ela está preparada para receber o juízo. Eu vou repetir isso, a igreja que não está preparada para receber a profecia de aviso, ela está pronta, preparada para receber o juízo. E aí logo eu sou obrigado a falar aquela frase que eu não gosto de dizer, mas sempre tenho que dizer, que quem não está preparado para ir para o céu, tem que se preparar para ir para o inferno. Porque não tem outro lugar para ir. Não tem uma terra paralela, um outro lugarzinho não. Opa, aqui eu vou me escapar dessa. Negativo. Não tem como. O problema, escute bem, é que Deus envia falta de alimento. Limpeza de dentes é porque eles não tinham nada para comer. Tem gente que, eu também sou desses, quando a gente come, e quem não tem os dentes bem arrumadinho, às vezes come assim, aí vai ficar lá uma casquinha de feijão, fica um pedaço de carne, fica um negocinho de couve, um negócio. É chato quando alguém fala assim, dá uma limpadinha aí, não é? Mas é sinal de que você comeu. É como as pessoas que reclamam que tem que lavar prato. Mas se o prato está sujo é porque comeu. Só que no caso deles estava faltando alimento, não havia alimento. E é Deus que disse, eu vou tirar o alimento de vocês. Tem limpeza de dentes para vocês. Vai faltar alimento em todos os lugares. E estava faltando alimento. Mas a palavra do Senhor diz que apesar de tudo isso, eles não se converteram. No final do verso de número 6. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Eu me lembro quando meus meninos, quando eu comprei o primeiro videogame, um PlayStation 2 para eles. Eles nunca tinham tido nenhum joguinho até então. E aí eu fui pregar em Portugal, passei lá 14 dias. Deus me abençoou de uma maneira poderosa e eu comprei um PlayStation. E trouxe de presente para os meninos. É a coisa mais boa que tem. Dá um sossego. Mas em compensação, é um vício que a gente está alimentando.
E aí eles não queriam parar mais. E toda hora que eles estavam jogando, meu filho, vamos dormir, vamos parar com esse negócio aí. Só mais, estou terminando a fase. Estou terminando. Só estou terminando aqui a fase. Eu estou online. Era assim. Estou terminando. Ia ficando. Por fim, eu perdi a paciência. E aí, para não bater, o que eu fazia? Eu ia lá, tirava o cabo, arrancava o cabo, levava para o meu quarto, trancava a porta e já. Aí eles não tinham nada para fazer, ia dormir. Deus é desse jeito. Deus que assim, gente, eu estou mandando a fome. Vocês não estão vendo isso, não? Gente, está faltando alimento para todo lado. É uma crise que está batendo sobre a terra. Os sinais estão aí. É fome, peste, guerra, terremoto em todos os lugares. Está acontecendo de todo, esfriamento espiritual. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E parece que as pessoas não estão vendo. Deus está dizendo, gente, eu estou mandando isso. Você não está vendo? Vocês não observam isso? Mas o povo não mudou de opinião. E aí entra o verso de número 7. Fique tranquilo que eu vou terminar no horário. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa. Pensa, o povo está plantando, está faltando aquela última chuva para granar os grãos, para desabrochar e ser feita a colheita. E aí o Senhor fala, vocês plantaram, é verdade, fizeram tudo certinho, mas eu não vou deixar chover lá na lavoura de vocês. E é tão sério isso, irmã Keila, que ele disse assim, vai chover aqui, mas aqui não vai. Eu já vi testemunhos de gente lá no Nordeste falar assim, eu orei e chorei para Deus ter misericórdia, porque os bodes estavam comendo a lavoura de todo mundo, e eu orei, Deus, não deixa esses animais comer a minha lavoura. E os bodes davam a volta assim, passava no terreno, quem estava a marca do trieiro ia comer a horta do outro. O pastor me contou testemunho ontem de um pastor indiano que ele foi pregar num determinado lugar e a família dele se levantou contra ele porque existe esse problema na Índia. E aí ele ia pregar a palavra de Deus e os milagres aconteciam, mas o povo queria matar ele. E aí ele fez um círculo, não tinha como proteger, ele só fez um círculo em volta dele e da família dele. Não tinha nem onde se esconder, ele fez um círculo no chão e falou, Deus, não deixa que o inimigo atravesse esse círculo aqui. E fez um círculo, e ele dormiu com a família. No outro dia, quando ele desperta, estava uma quantidade numerosa de serpentes, de cobras, de najas que estavam mortas, secas, do outro lado do risco. Deus não deixou o mal chegar lá. Sabe o que eu estou querendo lhe dizer? É que Deus, ele faz isso para proteger, mas quando o povo não ouve, ele fala, eu vou proteger quem está do outro lado, mas o mal vai chegar lá na tua casa. Já que você não quer as coisas do meu jeito, eu vou permitir que a fome entre lá na tua casa. Você vai trabalhar incansavelmente, mas não vai ter alegria no resultado do seu trabalho, porque você não quer me agradar. É tremendo o que eu estou falando aqui. Deus fechou as portas das bênçãos e da prosperidade para o seu povo. Não é o levantar do inimigo. E tem pessoas que estão vivendo essa crise nessa época e falam, irmão, ora por mim que o inimigo se levantou. Irmão, ora por mim porque o diabo se revoltou contra mim. Não é o diabo não, é Deus mesmo que está dizendo, eu tenho controle sobre a sua vida, eu tenho controle sobre a sua história, eu tenho controle sobre a sua economia, eu tenho controle sobre a sua família, eu tenho controle sobre tudo que você faz. Você está vivo porque eu quero. Você ainda está sobre essa terra porque eu quero, mas eu não quero que você viva separado de mim. É isso que Deus quer. Deus estava se levantando contra um povo desobediente e contumaz. Sabe, eu pesquisei a palavra contumaz.
Quanto mais é aquele indivíduo desobediente, que sabe que está em desobediência e gosta do que está fazendo. É o famoso cabeça dura. Não tem ninguém que consiga convencer ele de que ele está errado. Aí ele olha e fala assim: eu estou dando dízimo todo mês, 3 vezes por semana. Eu estou nos cultos de direito e canto. O povo vai até levantar a mão na hora que eu canto. Eu não falto de nada, eu estou envolvido. Eu estou em tudo. E Deus fala: só que não está me agradando, meu filho. Só que eu não estou recebendo isso. E o detalhe, querido irmão, é que ele volta a fazer do mesmo jeito. Fala: eu estou fazendo tudo certo, então eu vou continuar fazendo. Verso 8. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos converteste. Que coisa terrível. As pessoas tinham falta de água ali no condomínio onde a gente mora, que vai ser só até mais essa semana, graças a Deus por isso. Nós vamos mudar aqui para Marieta semana que vem. E uma coisa que eu acho interessante é porque toda semana falta água no condomínio. Mas aí eu fui investigar. E aí tem um hidrante monstro assim. Eles vão lá, abrem o hidrante e deixam a água jorrando da meio-dia, das 11 até as 4 da tarde. A conta de água vem do mesmo tamanho. Mas eles desligam porque tem um lago lá que ele não se alimenta sozinho. O que eles fazem? Eles abrem os hidrantes para poder alimentar o lago. Um lago que eu nunca fui nem quero ir. Tenho nada a ver com isso e eles tiram a minha água toda semana. Não dá para entender um negócio desse. Pois Deus fazia do mesmo jeito. Deus foi lá e fechou a torneira e falou: não vai ter água. E eles estavam com tanta sede, que eles andavam, pastor Juarez, de uma cidade na outra. Vamos lá para outra cidade ali, ver se a gente bebe água, que eu não estou aguentando. E chegava lá, eles bebiam um pouquinho de água. Porque a Bíblia diz que dava água, mas não saciava a sede. Eles bebiam um pouquinho. Ai, mas eu estou com sede ainda, vamos lá para outra cidade. E bebiam mais um pouquinho ali e continuava com sede. O povo estava desesperado buscando água para beber. O povo se ajuntava uns aos outros para tentar resolver uma coisa que homem não pode resolver. E as pessoas têm essa tendência. Quando a coisa não está boa para cá, ele busca ajuda de outra pessoa. Ele não busca ajuda de Deus. E ele já sabe aonde está o problema, mas ele não quer consertar. E aí ele busca outra pessoa. E aí uma pessoa dá uma gotinha d'água na boca dele e ele continua com sede. O problema não é sede física, o problema é sede espiritual. Existe um vazio na terra, existe uma sensação de complacência emocional, intelectual, profissional, que está tentando substituir o lugar que a presença de Deus precisa ocupar no coração das pessoas. É por isso que as pessoas vão daqui para ali, vão dali para lá, de um movimento para o outro, de um lugar para o outro, buscando solução que só Deus resolve. Deixa eu te falar, o problema não é a falta de água, o problema das pessoas não é a falta do H2O, o problema das pessoas é Deus. O teu problema talvez seja Deus, o teu problema, porque você está vivendo do jeito que está vivendo, ainda é Deus. Não é o mundo, não são as pessoas. O problema é Deus. Enquanto não acertar as coisas com Deus, não haverá bênção e prosperidade. A sede não será saciada. Mas a Bíblia diz que Jesus, no último grande dia da festa, ele pôs de pé e falou: vinde a mim, aqueles que têm sede, vem e beba de graça. Aqueles que têm fome, coma do pão da vida que desceu do céu. Aleluia! Ou diga para a pessoa que está no céu, talvez o seu problema seja Deus. Aleluia!
Deixa eu te falar uma coisa. Deus estava dizendo, não é um like na internet, o seu problema não é a casa suntuosa que você mora, que vai resolver a sua história, não é o seu carro, não é o seu status, não é o seu trabalho, não é uma conta bancária que vai mudar, não é o Mega Milhão, não é isso que vai resolver o seu problema, não. O seu problema é se converter, é se arrepender, é vir e dobrar-se diante de Deus e entender que o tempo é de se voltar para Deus. Esse povo que está ali em Osborne, eles estão reconhecendo, o resultado diz que foi uma palavra de arrependimento, onde o povo reconheceu, é tempo de se quebrantar diante de Deus. Para de você querer ser Deus, e seja mais homem, e seja mais servo, e seja mais humilde diante dele, reconheça que o poder está nas mãos dele, que a glória pertence a ele, que o domínio está nas mãos dele, e as portas se abrirão, e nós podemos dizer, ora vem Senhor Jesus, porque nós entendemos que a nossa história, ela se completa apenas com o Senhor. A nossa história se completa em Deus. E eles vão, no verso 8 está dizendo aí, vocês vão de uma cidade para outra. Tem gente querendo manter o status a qualquer custo, manter a aparência. Para com isso. É como as pessoas que querem esconder um câncer. Ele esconde até morrer. Aí ele morre, ninguém ajudou, ninguém fez nada por ele. E aí todo mundo descobre, morreu de câncer. Aí vem aquele monte de gente, de fato, e fala, por que ele não falou nada? É aquilo que nosso querido irmão disse aqui. O camarada fala, eu sou de ferro, eu sou forte, eu sei, eu entendo, entendi nada. Não sabe nada. Se entendesse, se soubesse de verdade, compreenderia que o seu lugar é entre os homens e não no lugar de Deus. E esse negócio de morar no reino do céu, Deus não vai levar competente para lá, não. Gente para competir com ele lá, não. Se o homem já compete com ele aqui, então você quer governar, então fica governando aí para baixo. Aqui não, aqui quem manda sou eu. Aleluia. Verso 9. Feri-vos com queimaduras e com ferrugem, a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, foi comida pela locusta, contudo, não vos convertestes. Deus cercou o povo em todos os lugares, de todos os lados. Deixa eu lhe dizer uma verdade bem forte. A desobediência é a porta escancarada para a justiça de Deus. Existe uma diferença entre justiça, misericórdia e graça. Justiça é quando eu erro e a mim é imputada toda a pena, todo o castigo, toda a cobrança. Tem que pagar, você fez. Não tem desculpa, não interessa se você é pobre, se você é bonito ou feio, não interessa se tem alguém para te ajudar, você está errado. Tem que pagar. Enquanto que misericórdia é alguém olhar e falar assim, coitado, eu vi que ele não tem serviço, está desempregado, vou dar uma forcinha para ele. Faz o seguinte, eu vou fazer esses suaves prestações, você paga em 36 meses. Tá bom? Você vai me pagando devagarzinho. É alguém que foi misericordioso. Ele me cobrou, mas me cobrou de um jeito que eu posso pagar. Mas a graça não. A graça é alguém chegar e falar assim, de fato, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Isso é fato. Você deve e não dá conta de pagar nunca. Nem perdoar, porque são só 490 vezes linguagem figurada. Eu já não consigo perdoar nem duas. E ele falou, tem que perdoar 490 vezes por dia. Se chegar até as 30, você já picou o indivíduo na bala, porque você te... Não, já chega, não aguento mais isso. Mas ele disse, e Jesus olhou e ele falou assim, vou morrer para um grupo de gente pecador. Vou morrer para um grupo de gente que nunca vai conseguir pagar a dívida.
E o mais interessante de tudo, eu não quero eles longe de mim não, eu quero que eles fiquem pertinho de mim por toda a eternidade. Isso se chama graça. Então, com muito amor e carinho, pergunta para a pessoa que está do seu lado: você quer justiça, misericórdia ou graça? Deus está decidido a resolver isso. Não vai passar. Não vai passar. Deus havia dado todas as oportunidades e ele está chegando a um ponto que não dá para poder escapar. Verso 10. Estou correndo aqui para terminar. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar preso, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir aos vossos narizes. Contudo, mesmo depois disso, o povo não se converteu. O povo não se converteu. Houve uma mortandade. Os jovens morrendo prematuramente, os cadáveres pelas ruas, não dava nem para sepultar, era uma coisa terrível. E o povo olhava, tampava o nariz, passava de lado e olhava aquilo tudo chorando. E eles não entendiam. É Deus, é a mão de Deus visitando. Há poucos dias eles tentaram provar que foi a China que mandou o coronavírus para o mundo inteiro. Foi a China não, mas foi Deus. E alguém vai falar assim: nossa, esse pastor é doido, como é que ele tem coragem de falar um negócio desse? Meu irmão, só para permitir um tanto de morte desse tanto, só pode ser Deus. E sabe o que aconteceu com as igrejas evangélicas? Esvaziaram. E muitos não morreram e não foram para a eternidade, mas morreram espiritualmente e nunca mais voltaram para as igrejas. Aí vem com aquela onda de desigrejado. É o desviado sem coragem para falar que não é mais crente. O desigrejado é o desviado que não tem coragem de falar: eu não quero mais congregar, não quero mais cultuar, não sou mais do meio cristão. Fica nessa palhaçada aí. Tem gente querendo manter essa aparência. Sabe o que diz Jeremias capítulo 13, o verso 18? Diz assim: dizei, pois, ao rei e à rainha mãe: eis que é chegado o tempo da vossa humilhação. Descei do trono, pois as vossas coroas gloriosas já rolaram de sobre as vossas cabeças até o chão. Irmão, para com esse negócio de querer passar pelo que você não é. Sua coroa já caiu, já foi. E Deus sabe. Deus está dizendo: você está apresentando o que não é, está dizendo para os outros que tem o que não tem, está dizendo que faz o que você não é capaz. E tem um monte de gente dizendo, se oferecendo para fazer tanta coisa, pastor Altevir. Conta comigo, não vem, não faz, quer aparecer. Deus está de olho em todas essas pessoas. É tão tremendo porque a Bíblia diz lá em Mateus no capítulo 14 e o verso 40, se não estou equivocado, diz a palavra do Senhor que no capítulo 13, a Bíblia diz que o reino do céu é como uma rede lançada no mar que vem todo tipo de peixe. Só que o dono da embarcação, ele pega o bom e põe no balde. O bom e põe no balde. E sabe o que o texto diz? O que não é bom, ele pega e lança nas trevas exteriores. Ele diz que o reino do céu é semelhante a uma rede lançada, vem todo tipo de peixe, mas só os bons entram lá. E sabe por que eu estou lhe pregando uma mensagem tão séria? É porque nós não vamos chegar no céu fazendo um culto atrás do bezerro. Todo mundo celebrando, mas no fim das contas, Deus não quer nada com a gente. Na verdade, o que Deus quer é coração quebrantado. A Bíblia diz que Deus não aguenta um coração quebrantado. Um coração que o camarada chega na igreja e ele não fica tentando jogar a coroa dele para cima, a mão para cima, ou pedir para jogar o tapete vermelho e o espírito do pavão sair abrindo as suas penas no meio da igreja e mostrando que ele chegou. Não, Deus não quer isso. Deus quer um homem, uma mulher que fale, eu errei mesmo, eu pequei mesmo, eu estou em falha mesmo, eu preciso da ajuda de Deus, e reconhece diante do altar de Deus
que se Deus não estiver na vida dele, ele não tem nada, ele não é nada, ele não vai a lugar nenhum. Oh, quem tem coração quebrantado agrada o coração de Deus. Quem tem coração quebrantado agrada o coração de Deus. No verso 11 a Bíblia diz: eu subverti alguns de vós. Você vai ver que tem pessoas que estavam no nosso meio, de um momento para o outro desapareceu. Subverter é arrancar, dizimar. Gente que estava em eminência, que estava em ação, em atividade, e estava num ibope tremendo. Inclusive coloca lá: estou com 5 milhões de seguidores. Desapareceu. Acabou. Ninguém para pensar o que aconteceu que esse indivíduo desapareceu. É o mesmo Deus dizendo: foi eu que subverti, foi eu que arranquei, foi eu que tirei do meio de vós. E aí ele fala: mesmo assim você não entendeu. Mas dentro do verso 11 tem uma coisa linda que eu acho fantástica. É que aqui que está a misericórdia de Deus. Ele fala: quando eu estou mandando todas essas coisas, eu estou arrebentando com tudo e tal, mas a vós, tem uma expressãozinha, mas a vós fosse como tição arrebatado do incêndio. Deus está dizendo exatamente como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi para dentro da fornalha, até quem foi jogar morreu. Mas lá dentro, pastor Juarez, tinha um cidadão que estava lá olhando aquela cena todinha do lado de dentro, olhando e falou assim: deixa ele vir para cá, porque enquanto eu estou matando alguém do lado de lá, nem o fogo aqui dentro vai matar aqueles que eu estou guardando, estou protegendo. Existe no meio dessa congregação tições tirados do fogo, tições que não vão se queimar, tições que não vão se desaparecer, tições que não serão destruídos. Alguém que Deus está guardando para o dia do arrebatamento. Deus está guardando a sua igreja nesse tempo, para arrebatar no dia em que Cristo Jesus vier buscar a sua igreja. Deus está ajustando contas, não é para matar. Deus está ajustando contas exatamente para dar mais uma oportunidade. E aí vem o verso 12, e eu encerro aqui. Portanto, assim diz: assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei. Deus estava dizendo: eu já jurei pela minha essência, eu não minto, Deus não mente. Um dos atributos de Deus é imutabilidade. A imutabilidade é: Deus fala uma coisa agora, é a mesma coisa para sempre. Por isso o escritor aos Hebreus disse no capítulo 13, o verso 8: Jesus Cristo, que também é Deus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Outra versão diz: e será para sempre. A expressão Jesus Cristo é, ele não diz Jesus Cristo foi. Ele é uma coisa só, e a palavra dele é uma só. Ele estava dizendo: eu decidi que eu vou fazer isso com vocês. Eu mesmo vou me encarregar disso, ó Israel. E porque eu vou fazer isso, eu já estou mandando um recado para vocês. Fica no jeito aí, porque a nossa conversa vai ser tete a tete. Vai ser uma conversa franca, aberta. As coisas vão ser claras entre nós. E o povo, eu lembro de 1 Samuel capítulo 16, quando o profeta foi lá na casa de Jessé para ungir a Davi. O povo da cidade começou a tremer tudo. Ai, o profeta chegou. O profeta chegou. E aí vem um corajoso e veio lá no ouvido dele e falou assim: é de paz a sua vinda? Ele falou: é de paz. Ele diz: ide e preparai o sacrifício. E tem mais um detalhe: dessa vez vocês podem vir comigo ao sacrifício. Vamos fazer uma festa, vamos celebrar o Senhor. Quando o profeta vem, não precisa ficar com medo não. Nesse caso hoje o profeta aqui é o profeta que está trazendo uma mensagem de misericórdia. Porque eu sei que estou sendo boca de Deus para você aqui nesse lugar. Deus não quer que nenhum de nós se perca. Nenhum de nós se perca. Somos um tição tirado do fogo. Tem gente andando procurando matar a sua sede, mas a resposta está em Deus.
A nossa resposta é Deus. É por essa razão que a palavra que eu estou lhe dando hoje é uma oportunidade de preparação. Foi dito aqui, você sabe se você vai estar vivo amanhã? Não, nem eu. Eu também não sei. Mas uma coisa eu sei, que se eu estiver vivo, Jesus pode vir amanhã. Mas Ele ainda pode vir hoje. E se Ele vier hoje, eu tenho que estar preparado. Você precisa estar preparado. A mensagem de hoje é: prepara-te, ó Israel. Prepara-te, povo de Deus, porque Jesus vem.